O Silas Malafaia é um cara polêmico até não ter mais um. Vocês já sabem disso, porque qualquer oportunidade que ele acha de entrar no meio de um conflito, criar um caos apocalíptico diabólico, o Silas Malafaia consegue fazer isso. E fez na Prefeitura de São Paulo, atacando o Pablo Marçal, principalmente. E depois, quando chegou o Boulos, ele foi, mas bateu bem de leve. Mas Pablo Marçal é com certeza o seu arqui-inimigo mortal, assim, de todos, a gente pode falar, porque não tem lógica. Diferença e o tanto que o Pablo Marçal levou mais porrada do que o Boulos, que era para ser o inimigo da direita, né? Mas acontece que Pablo Marçal virou o alvo da vez. Mas dá pra acreditar que mesmo depois do cara praticamente não ter ficado no segundo turno, ter perdido as eleições, o Silas Malafaia ainda não tira ele da boca? Pois é. E agora trouxe mais uma revelação para a sociedade. Que incrível, não é mesmo, Silas? Falou sobre as eleições de 2026 e trouxe uma polêmica muito grande, mas muito grande, porque a gente tinha Lula, Tarcísio e Marçal. Quem ganharia? Já aproveita para pôr nos comentários e bora lá entender esse rolê todo que rolou com o Silas Malafaia em uma entrevista, adivinha onde? Na UOL, pois é. Dá uma olhada só, pessoal. Sua análise, o que o senhor achou dessa pesquisa Quest divulgada nesse pesquisa? final de semana, que trouxe muita empolgação aí para Pablo Marçal, que já se lançou para 2026, ele aparecendo à frente de Tarcísio. Qual é a sua análise? A pesquisa é desonesta, e eu digo por quê. Ela foi feita entre o dia 25 e 29 de setembro, onde o Pablo Marçal tinha toda a atenção, certo, da campanha de São Paulo. Outra, uma pesquisa honesta tem que fazer em dois aspectos. Primeiro, um com o nome de Bolsonaro e outro sem o nome de Bolsonaro. Por que estou falando isso? Porque quem vai determinar, de fato, a inegibilidade de Bolsonaro é o Supremo Tribunal Federal. O TSE deu, mas o processo está na mão de Fux, que vai para o plenário. Então, como é que se faz uma pesquisa de presidente da República, onde, no meio de uma campanha acirrada, onde o cara está em evidência, porque pode ver lá, a pesquisa foi feita entre o dia 25 e 29 de setembro. Não vou falar nada sobre pesquisa desonesta, né? Não vou falar nada sobre desonestidade, porque o Silas Malafaia falou um belo dia que o Paraná Pesquisa, o dono do Paraná Pesquisa ligou para ele e falou: cara, elimina o Marçal. Se você praticamente não fizer nada para parar o Marçal, ele vai ganhar essas eleições. Pois é, saiu da boca do Silas Malafaia. E adivinha só o que aconteceu depois? Foi desmentido pelo próprio dono do Paraná Pesquisa, em público. Incrível, né? Sobre honestidade e palavra vindo da boca do Silas. Uma semana antes. Eu quero ver agora, depois da farsa do documento contra Boulos, depois que ele disse a metade do meu eleitorado vai votar em Boulos. Eu queria ver agora essa pesquisa. E gostaria de ver também na pesquisa, para ela ser honesta, aqui está Bolsonaro, como sempre fez. Como em julho, agora Queria muito saber a sua análise. O que o senhor achou? Pois é, quanta loucura que tá essas eleições, não é mesmo? Uma coisa é, a pesquisa foi feita entre os candidatos. Bolsonaro ainda tá inelegível. Não tem nenhuma lógica você botar o Bolsonaro nessa história. Até você ter uma decisão sobre o Bolsonaro, se ele vai ficar inelegível ainda ou se vão retirar isso e vão tornar ele elegível de novo. Então, pesquisa pra mim não foi errada de maneira alguma. Mas temos outras bombas que estão acontecendo, que inclui o Milei no meio e o Brasil. Para quem não sabe, vai ter o G20 no Brasil. Já está cotado que talvez o Milei possa vir para o G20 para participar então do evento agora em novembro. O presidente da Argentina, Javier Milei, confirmou sua participação na cúpula G20 que ocorrerá em novembro no Rio de Janeiro. A visita acontece após uma série de tensões entre o líder argentino e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Por quê, galera? Vocês não sabem, tem a CEPAC. E surpreendentemente o Milei veio, deu um tchauzinho pro Lula e não falou com ele, falou com o Bolsonaro. Então, resumindo, de certa forma, não poderia ter feito isso. Olhando de um ar diplomático, mas olhando de um ar para a situação que a gente está vivendo no Brasil, bem feito. E agora, como ele vai no G20, vai ter um conflito entre os dois presidentes, provavelmente, tá? A visão acontece após uma série de tensões, então, com os dois, e o titular do Planalto optou por faltar à posse de Milei, no caso, em dezembro, no ano passado, durante a
campanha à presidência. O argentino utilizou o termo, então, de corrupto e presidiário comunista para se referir, então, ao Lula. Desde então, a reação entre os chefes de Estado permaneceu estremecida. Em junho, os dois participarão da cúpula de líderes do G27, mas evitaram contato direto. No mês seguinte, Milei falou que iria faltar, então, ao encontro do Mercosul, e realmente faltou quando o presidente brasileiro participou. Além disso, na sua primeira visita ao Brasil, o argentino não se reuniu com Lula. Ele veio ao país para participar de uma confederação conservadora, no qual se reuniu então com o Jair Bolsonaro, que vocês sabem que foi a CEPAC. Agora a reunião do G20 ocorre nos dias 18 e 19 de novembro no Rio de Janeiro e contará com a presença dos chefes de Estado de 19 países membros, União Africana e União Europeia. Também, o encontro discutirá, entre outras questões, o combate à fome e a transição enérgica. Pois é, vai dar muito o que falar entre esse evento com o Milei e com o Lula junto. Pode ter certeza que vai vir polêmica, treta e bomba e tudo mais um pouco junto com essas coisas. Mas tem outra coisa que está acontecendo agora nos Estados Unidos, também está gerando polêmica, que é quem vai ser o presidente dos Estados Unidos. A gente vai ter a Kamala Harris ou vai ter o Donald Trump? Fizeram uma pesquisa esses últimos dias que saiu praticamente que Trump estaria ganhando nos colégios, no caso dos Estados Unidos, que é tipo o que eles fazem com os estados. Trump estava ganhando na maioria dos estados. Porém, a mídia foi lá e lançou uma outra pesquisa falando que a Kamala Harris estaria com 48 pontos à frente de Donald Trump. Estaria aí, no caso, com 7 pontos a menos. E agora a gente tem os apoios que estão sendo decisivos. Porém, de um lado a gente tem Donald Trump, que tem o apoio do Elon Musk. Por incrível que pareça, o Mark Zuckerberg parece estar meio assim, em cima do muro, partindo para o lado de Donald Trump, mas uma quantidade imensa de outras celebridades, cantores, Paris Hilton, e muita gente apoiando o Donald Trump. Mas, de outro lado, a gente tem uma figura que é muito importante e muito simbólica para os norte-americanos, que infelizmente está do lado de Kamala Harris, que é o Barack Obama. Por que eu falo que o Barack Obama é uma figura importante e que praticamente vai mudar o rumo das eleições norte-americanas e que pode trazer muito voto pro lado da Kamala Harris? Bem, o Barack Obama, a gente sabe que ele é um cara extremamente famoso, já ganhou uma porrada de prêmio e praticamente na hora que decidiu se candidatar e ser o presidente dos Estados Unidos, ele deixou por conta própria, resolveu não se candidatar à reeleição. Agora o Obama foi praticamente um dos melhores, que a gente pode dizer, não foi o melhor, lembre-se disso, mas segundo as pesquisas e até opiniões da galera que é norte-americana, ele foi um ótimo presidente para os Estados Unidos. Isso pesou muito na cabeça dos norte-americanos quando viram a Kamala Harris sendo apoiada por ele. E outra, Barack Obama foi muito famoso porque praticamente ele era um negro que se tornou presidente dos Estados Unidos. O que aconteceu? Ele veio e trouxe muita pauta de valorização ao povo que praticamente era afrodescendente ou então tinha alguma outra descendência de origem negroide. Então, resumindo, ele traz muito voto, mas muito voto dessas pessoas que são negras, tá, gente? Porque, entre aspas, ele trouxe essa cultura e praticamente meio que mudou muita coisa para essa galera, praticamente dentro do seu período que foi presidente dos Estados Unidos. Isso vai mudar muito na campanha da Kamala Harris, porque vai vir muita gente votando nela por conta do Barack Obama. Então, o Barack Obama virou uma espécie de padrinho político da Kamala Harris, entendeu? Coisa que o Trump não tem, esse padrinho político de tanto peso. O próprio Donald Trump é tipo a imagem do Bolsonaro. Não tem ninguém para padrinhar o Bolsonaro, galera. O Bolsonaro já é o próprio padrinho dele mesmo. Por outro lado, a Kamala Harris, se a gente for olhar agora, analisando nessa estratégia, como eu disse, que o Trump é praticamente, acho que um dos caras mais fortes da direita norte-americana. Por outro lado, a Kamala Harris já não é. Tem gente mais forte do que ela, que é da esquerda norte-americana, que no caso é o Barack Obama, que vai ser um padrinho que praticamente vai mudar muito e fazer com que ela suba no meio dessas pesquisas. Porém, ainda acho que ela não tem chance de ganhar. Mesmo estando mais altas nas pesquisas, ainda acho que não vai dar Kamala Harris para a Prefeitura de São Paulo. Oxe, tu tá ficando doido. Prefeitura de São Paulo para a Presidência dos Estados Unidos. Mas e você? Você acha que Trump ou Kamala Harris ganham essas eleições? Põe no comentário, a gente volta daqui a pouco com mais vídeos. Um beijo e até lá!